Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. São Paulo, 21 de agosto de 2025, 11 horas, 21 minutos da manhã. Hoje eu vou ler para vocês em Joel 2, versículos 13, 14, 15, 16 e 17. O título de Joel 2 está em Joel 1, que é a terrível carestia causada pela locusta e pela seca. Joel 2, capítulo 2, versículo 13 diz assim: E rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos. E convertei-vos ao Senhor Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróprio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Antes de começar a falar, eu vou sugerir para você respirar fundo e entrar numa frequência de paz, para que você sinta e depois entenda, para que você não precisa ver para crer, mas creia sem ver. Eu vou começar esta pregação de forma objetiva, para ter mais foco no discernimento que Deus quer dar a esta nova geração. Eu vou falar para um jovem que está postando no YouTube, ele é cristão, e ele postou agora de manhã um vídeo falando sobre o Silas Malafaia no aeroporto. O nome desse jovem é Miguel Antônio. Miguel Antônio, eu preciso falar para você algo antes que você cometa um grande erro na tua vida, que é induzir jovens como você, de coração bom, mas de uma fé em formação. Para você saber quem é Silas Malafaia,
Eu vou explicar para você o que é a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma fé morna. Por isso ele ostenta um Pentecostes de adrenalina verborrágica. Então ele grita, berra. Mas no fundo, internamente, tem uma fé morna. Porque o Silas Malafaia é uma boa pessoa, formação de valores cristãos, mas neófito na fé. Apesar de ser pastor, que tem uma grande ascendência sobre os evangélicos do Brasil. Só que vocês são igreja de Laodiceia, igreja de mídia, igreja de televisão. Por isso vocês ainda não estão enxergando de onde Satanás está. Você sabe onde ele passou. Por isso, Miguel Antônio, Silas Malafaia está te induzindo a lutar contra pessoas. Ódio do PT. E não contra espíritos que controlam o PT. Se você der corda para o Silas Malafaia, vocês vão eleger Saul e não Davi. Por isso Bolsonaro levou a facada. Porque a oração do Silas Malafaia é uma oração morna. Faz uma lição de casa, Miguel Antônio, antes que você repita o erro do populismo, idolatrar pessoas e gerar a bipolaridade no Brasil, que vai terminar numa primavera árabe. Febre interna, fome, desemprego e guerras internas. Isso que Satanás quer. Por isso, Miguel Antônio, toma cuidado. Você está tentando acertar. Mas para um pouco e ouça o que Deus está falando com você. Anai suiti, nai sima, nai sai. Eu estou falando em línguas para te dar fé, que eu não estou brincando de crente. E Deus está pegando você, Miguel Antônio, no colo, para você descansar e não ficar ansioso no colo da mãe. E assim você vai fazer de tudo para chamar a atenção e vai querer disseminar uma fé populista, carente e manhosa do Silas Malafaia. Por que eu estou falando isso? Porque o Brasil está enfrentando agora a cúpula do inferno. Não é demônio laranja que manifesta na televisão. É o que está por trás. Se você não enxergar o demônio, você ainda não está preparado para expulsá-lo, Miguel Antônio. E ele vai te convencer a fazer o que o Gustavo Gayer, o Reinaldo Azevedo, o Pablo Marçal fizeram. Tocaram no projeto com palavras subliminares como aberração. E repete o erro do pastor da minha igreja, que tocou no projeto. Por isso a igreja Fonte da Água Viva continua em pé, porque Deus revelou essa igreja para nós e a unção é real. Só que quem toca na unção, Deus recolhe. Mas a igreja permanece. Por isso, o avivamento que está tendo no Brasil foi por causa das pregações embaixo das árvores, 2 anos e meio em Foz do Iguaçu. Então não queira ter ciúmes da pregação e querer montar placas de igreja para querer ser
o herói da fita. E aí vai induzir a um povo em formação de fé, a um ufanismo patriótico, e aí cai na teia de aranha dos filhos do Bolsonaro. E começou a adotar o Olavo de Carvalho como guru. E agora o Bolsonaro, que tem uma fé em... E agora o Bolsonaro, que tem uma fé em formação, o coração é bom, mas a cabeça ainda tem uma fé insegura. Por isso que o próximo presidente da República é a Gisele Bolsonaro. Por isso, a CBN da vida, que é a Globo, está tentando de todas as formas, direto ou indiretamente, fazer propaganda de Ibope, dizendo que o Lula está na frente e quem pode atingi-lo é o governador de São Paulo. Porque sabe que só a Gisele Bolsonaro está preparada para aguentar a pressão do ódio e lutar contra espíritos, não contra pessoas. Porque senão vai contaminar o povo brasileiro com ódio. E aí vai pregar religião. E a religião só é útil se antes de ir para a religião, o jovem aprender a ter opinião própria, ajoelhar em casa e falar com Deus e esperar Deus mostrar a religião. E depois Deus mostrar a igreja. Agora, se os pais estão vendo que os jovens estão indo em religião errada, a função dos pais é dobrar o jejum e a consagração para que a oração tenha autoridade para expulsar os falsos amigos dos jovens. Mas deixar o livre-arbítrio do jovem crescer para que quando ele for para a igreja, vai com personalidade própria e não algemado porque mandaram ir. Este é o amor de Deus. Livre-arbítrio, mas deixando dois caminhos claros: Espírito Santo e o Espírito que não é santo. E entre eles, a oração anônima de intercessão. São glóbulos brancos duplamente sadios, porque Deus manda gravar este áudio para agradecer as orações anônimas, para que elas multipliquem em fé e continuem orando por famílias enfermas como a minha. Por isso estamos entregando 10% de dízimo de gratidão a uma igreja invisível chamada Filadélfia. São pessoas dentro de igrejas visíveis chamado religião. Entendeu, Miguel Antônio? O que é a Avenida Paulista em avivamento? Não é gritaria de show de gol do Corinthians. É silêncio em Pentecostes interior para ouvir a voz dos anjos do céu. Anai suiti nai suri manai sai. Entendeu, Miguel Antônio? 2.000 volts para fazer com que o PT creia sentindo a presença de Deus e não queira entender a fé que o crente prega com arrogância de placa de igreja ou religião. Agora, Miguel Antônio, eu vou explicar para você qual foi o erro que o Marçal cometeu, porque eu avisei o Marçal também. Não fala palavras subliminares para atingir o projeto. E no último dia, ele foi na Praça da Sé, escorregou na casca de banana
e falou palavras subliminares plantadas por patrocínio indireto e tocou no projeto. Deus permitiu o escândalo do dossiê que ele apresentou com relação àquele rapaz do PT. Nem vou mencionar o nome. Agora, o que aconteceu com Pablo Marçal e Malafaia? Briga de criança querendo subir no púlpito da Avenida Paulista. Por isso que eu estou falando. Representa a fé de uma criança de 6 anos querendo chamar a atenção dos pais. Por isso não deixa os pais conversarem com Deus. Tem ciúmes. Porque os pais estão inseguros na fé. E quando pega a criança no colo, ela não consegue dormir. E aí faz de tudo para chamar atenção. É o populismo da fé. Necessário como povo judeu que queria um herói, por isso Deus permitiu eleger Saul. E mostrou que quando apareceu Golias, só sobrou Davi. Agora eu pergunto para você, Miguel Antônio, que conhece a palavra de Deus. Saul é o Alexandre de Moraes? Ou Saul são demônios da cúpula do inferno? Se você não enxerga onde é que está o demônio da cúpula do inferno, então você não está preparado para expulsá-lo. Não queira ser Davi. Você vai pagar um mico tocando no projeto, falando aberração. Igual o Gustavo Gayer, na gravação do dia 20 de agosto, acho que é 20 de agosto, ou 18, sei lá, quando o título é Moraes ameaça sei lá, algo assim. Foi quando o Gustavo Gayer gravou o áudio, logo depois que eu mandei o recado, naquela gravação do dia 18 de agosto, segunda-feira, que eu mandei o recado direto para o Gustavo Gayer para não falar aberração. O que aconteceu com ele? Mandaram gravar o áudio em seguida e ele, logo no começo, falou aberração. Mas de forma bem medrosa, porque mandaram falar. Igual mandaram o Reinaldo Azevedo falar aberração sem estar no microfone. Também gravou o áudio falando aberração porque mandaram falar. Por isso que eu falei para vocês, essa perseguição que o Silas Malafaia enfrenta, que é a igreja evangélica, nós temos enfrentado há mais de 30 anos atrás. Nós vamos enfrentando urso e leão em oculto. E o Golias agora está se manifestando, que são os grampos, sobre o projeto Filadélfia. Por isso eu sei exatamente o que eu estou falando, para quem vai chegar e o que é que vocês, povo brasileiro, estão sofrendo e vão sofrer, se dobrar a posse e pagar para ver. Por isso, Gustavo Gayer, a minha função é te avisar antes. Você falou aberração. E no final daquele áudio você falou que Deus nos ajude. Por isso, Gustavo Gayer, o recado de Deus é esse. Deixa Deus falar. Se o que eu falo é de Deus ou não. Agora, se o que eu falo é de Deus e você não crê, você vai ter problemas. Igual teve o Marçal. Igual teve o Reinaldo Azevedo. Está com medo da sombra. Está preso dentro de um autismo de fé. Se pôr o pé na rua, tem medo de ser atropelado por demônios.
Agora, Silas Malafaia está inchado numa fé ufanista, igual incharam o Bolsonaro como patriota, do jeito que fizeram com Neymar e o Thiago Silva, e aí fica com tanta emoção que perde a razão. Toma um gol, leva 7. Porque não sabe perdoar. Porque está preso dentro de um autismo, de uma fé ufanista de Fórmula 1. Vai morrer na curva de Imola. Deus pode livrar? Pode. Mas depende que testemunho você vai deixar. Por isso a diferença entre bala na cabeça de Kennedy e bala desviada de Trump. A bala desviada do Trump representa um som de Deus. Não é para salvar o Brasil. É para salvar o projeto Filadélfia. Deu para entender, Silas Malafaia? Não é para salvar a tua igreja, a tua religião. E você ser o herói dos crentes. Porque os crentes do Brasil são crianças de 6 anos de idade. Por isso, os gideões missionários. Deus permite para mostrar que a mãe, que é a igreja, que carrega a fé do povo brasileiro no colo, está inseguro, está ansioso. Por isso, fala gritando em vez de gerar paz. E a criança não dorme no colo. E aí faz de tudo para chamar atenção. Aí vira o quê? As aberrações de falar aberração. Porque não tem temor do Senhor. Paga para ver. É o que está acontecendo com o Brasil. Elegeu Saul, pagou para ver, fugiu de Golias. E agora? Quem vai expulsar o Golias? Quem é que o Golias vai respeitar? Quem é que o veneno da serpente, que é a idolatria do sexo, vai conseguir se manifestar? Porque quando você está adúltero e vai expulsar demônio de adultério, você revela o teu adultério. Se você é herói para pregar dentro da igreja, então fala para o Silas Malafaia e pregar aqui na favela de Heliópolis, dentro da favela, igual foi o Marçal. Só que o Marçal ir pregar dentro da favela, costurando por fora, é mais uma engenharia de mídia. Pagou o mico na Praça da Sé. Porque repetiu o esquema populista de gideões missionários quando o Samuel Mariano fez o circo pegar fogo para desmascarar o Samuel Ferreira, da Assembleia de Deus Madureira. Por isso, eu estou incomodando a cúpula do inferno, revelando onde é que você está escondido, Satanás. Arai, sui, ni, ti, si, manai, sai, sui, nai, si, manai. E o que Deus quer dar para essa nova geração é Pentecostes, dons espirituais, e não ostentação de dons. Ti, si, manai, suri, nai, sai, manai. Por isso, presta atenção no que eu estou falando agora. Aonde chegar a nossa voz? Kihai, sui, nai, si, manai. Esse demônio que entrou na tua mente e no teu coração está saindo agora em nome de Jesus. E você, mãe, anaiti, si, manai, cheio de consciência de culpa, vai ter fé
para falar com Deus num quarto secreto e pedir para Ele te ajudar a esperar Ele falar, sentindo a presença dEle, para que você creia sem precisar ver. Tori manai, soiti manai. Porque você está querendo pegar o teu filho de 6 anos no colo, e aonde você vai, ele faz um show, um escândalo, só para chamar a tua atenção, porque ele está com muitos dias sem dormir, porque ele não tem paz, porque sabe que você está com o intestino emocional preso, porque você foi alimentado com uma fé religiosa. Por isso agora, crianças de 6 anos, chamado povo brasileiro, olha para o céu. Jesus está pegando você no colo. Descansa e dorme um pouco. Porque através de você, os pais vão parar de brigar. E vai entender que esse casamento entre o capital e trabalho precisa de uma moeda de troca e não precisa de troco. Porque o dinheiro da terra hoje é sexo. E o sexo é bom desde que tenha amor pelo próximo. Por isso a doença que vem agora é pior que a AIDS. E só tem um jeito de você sobreviver, estando no espírito. Por isso, Deus não vai tirar Satanás da terra, mas vai te ensinar a expulsar demônio e resgatar Judas. E não fazer do PT a ostentação de vingança que vai semear ódio. Por isso, povo brasileiro, Deus vai levantar a Gisele Bolsonaro e ninguém vai impedir. Deus vai levantar o Brasil como arrimo de avivamento para o mundo inteiro e ninguém vai impedir. Pode levantar o inferno, o que levantar cai. E o que foi hipócrita, Deus revela. Anai, suiti, nai, simanai, sai. Porque ou você é fiel ou não é. Meio fiel é adúltero. Ou você... Aleluia, Jesus. Ou você é fiel ou não é. Meio fiel é adúltero. E você expulsa demônios laranja. Mas você não tem autoridade sobre a cúpula do inferno que fez a terra ficar viciado em sexo. Por isso a moeda de troca da terra é carne. E para você ter autoridade para redistribuir a renda e restaurar um casamento entre o capital e o trabalho, você precisa do amor de Deus e não de coisas de Deus. Por isso, Aniti manai suri hai manais. Rai manai suri nai si manai sai. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Si hai manai suri ti nai si manai sai. Satanás, você e a tua legião, você sai agora do Brasil. Você sai agora das famílias do mundo inteiro. Você sai agora dessas cabeças contaminadas por chips reais e virtuais. Porque a partir de agora o povo vai discernir o que a pessoa esconde. Vai discernir o que é verdade e o que é mentira. Arai, suiti, manai, sai. E agora, niti, manai, sai, sui, nai, si, manai, sai. Vai manifestar demônio no mundo inteiro, para que você precisa ver para crer, você vai saber onde ele está. Riti, nai, sui, manai, sai, sui, manai, sai.
E agora nós vamos ver quem é que expulsa de demônio e quem foge dele. Tri, manai, sihai, manai, sui, nai. Por isso, jovens de 0 a 100 anos com 6 anos de idade chamado Brasil, descansa no colo da mãe, que é uma igreja invisível chamada Filadélfia, que está acima da religião. Espera em Deus e tenha paciência com os pais, para que eles enxerguem que a tua ansiedade de chamar atenção com populismo de ostentação de fé é uma carência mal resolvida, porque a terra não tem fio terra no céu. Deus permitiu, exatamente para você não querer morar na terra. Torimanai, suiti, manai sai. Rimanai, sihai, nai, timanai. Oi, ai, aonde chegar a nossa voz? Agora acabou o teu tempo. Ou você crê ou não crê. Em cima do muro ninguém fica. Ou é céu ou inferno. Ou é sincero com Deus, ou é interesseiro querendo coisas de Deus. Só um recado. O demônio que vai se manifestar agora é o que estava escondido até agora, é a cúpula do inferno. Então não queira expulsar demônio, se Deus não revelar para você aonde ele está. Então não provoque o inferno querendo ser herói. Primeiro espera Deus te revelar, para que você tenha autoridade para expulsar. Riti sinai soi manaisai. Por isso Silas Malafaia, nós estamos enfrentando a perseguição que vocês estão enfrentando há mais de 30 anos atrás. Nós enfrentamos o urso e o leão e agora estamos enfrentando Golias. Então não queira ser Saul, senão você vai fugir quando o demônio se manifestar na tua frente. Arishi Manaisai. E eu te pergunto, Silas Malafaia, você está pronto para renunciar tudo? Inclusive o teu dinheiro, tua igreja, teu patrimônio, tudo? E viver totalmente pela fé? Então não queira ser herói, fazendo do Alexandre de Moraes o demônio. Ele é vítima de demônio. Expulsa esse demônio e resgata essa vida. Esse é o evangelho que Jesus prega. Primeiro o amor de Deus, depois a religião. E muita gente que está fora da igreja vão ser os primeiros a receber de Deus o Pentecostes. E muita gente que está dentro da igreja vai ter que descer para aprender a ser criança de novo. Torimanai, suiti, nai, simanaisai. E povo brasileiro, chega a hora de vocês descansarem. Confia em vocês. Pare um pouco e deixa Deus falar. Se Deus levantar Saul como presidente do Brasil, é permissão de Deus, porque ainda tem manha para tirar. Só que se já tirou a manha, Deus vai levantar Davi. E Davi não vai aparecer, ele vai desaparecer. Porque quem precisa aparecer é pastor que tem que ficar no púlpito da igreja, mas quem sustenta é a velhinha orando lá no fundo da igreja. Fiquem em paz em nome de Jesus.